Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer vasinho bob. Vou fazer um vasinho. Eu vou usar essa vasilha plástica, esse vasinho plástico como molde. Então eu coloco o vasinho plástico dentro de uma sacolinha plástica para o cimento não grudar. E eu estico bem esse saquinho para ficar bem esticadinho. Vou apoiar em cima de uma tábua ou um pedaço de piso forrado com plástico, para o cimento não grudar. E para fazer o corpinho do vaso bob, eu vou usar um pedaço de cano com preguinho na ponta para segurar no cimento. E essa parte lisa eu vou colocar tecido com cimento. Então, antes do cimento secar, eu vou colocar assim, vou posicionar assim o pedacinho de cano, mas tem que ter o preguinho, tem que ter prego na ponta para segurar no cimento. E para fazer as pernas, 2 ferros dobrados ao meio. Esse ferro não é muito difícil de dobrar, ele não é muito grosso também, mas é bom que seja ferro, tá bom? E para os bracinhos do boneco, eu vou colocar ferro também. Eu dobrei o ferrinho só a ponta do ferrinho, porque eu vou prender o ferro no cano. Eu vou furar o cano com ferro quente. Então eu vou prender o ferro no cano, no furinho que eu vou fazer. E para fazer o vasinho, para começar a modelar, fazer o vaso, eu vou usar cimento 1 por 1, uma medida de areia e uma medida de cimento. Um pouco de detergente também, para deixar a massa mais lisinha. Então eu vou cobrir todo o vaso com essa massa, já deixando bem lisinho. No outro vídeo que eu fiz os vasinhos bob, eu fiz o corpinho com isopor e reforcei com arame. E nesse eu vou fazer com o cano e não precisa colocar arame. O cano é melhor porque não precisa colocar arame para reforçar, tá bom? Depois que eu termino de colocar o cimento em todo o vaso, eu pego o cano, posiciono e pressiono no fundo do vaso. E agora eu vou colocar o cimento ao redor do cano, só no finalzinho do cano, só no fundo do vaso, em cima dos pregos, para segurar o cimento. E deixe secar de um dia para o outro na sombra. Melhor deixar secar 2 dias. Eu sempre deixo 2 dias na sombra. E depois de 2 dias secando na sombra, o cimento já está assim nessa cor. Então a cor quase branco. É hora de tirar o vasinho plástico, desenformar. Para fazer isso também é muito fácil. É só puxar o saquinho e ir puxando nos cantos. E tira o vasinho plástico. Então eu já tenho aqui o meu vaso bob, a parte de cima. Fica bem resistente, mas tem que deixar secar 2 dias. É muito importante o tempo de secagem. E para prender o ferro das pernas no boneco, eu vou usar um pedaço de garrafa PET, aquela parte da tampa. Vou colocar aqui na ponta do cano, mas é opcional. Se não quiser colocar, coloca o ferro diretamente no cano. Mas fazendo assim, com essa pontinha de garrafa PET, facilita o trabalho, porque o vaso bob fica em pé, sem precisar colocar muito cimento ao redor, tá bom? E então, eu furo aqui, vou furar, eu vou esquentar o ferro e furar, dos 2 lados. E colocar cimento embaixo. Prontinho, já furei. Esquentei o ferro e coloquei aqui dentro da garrafa PET. E vou colocar cimento, só cimento puro e água, para chumbar o ferro. Colocar nessa parte aqui de baixo, tá? Da tampa da garrafa PET. Quer dizer, da boca da garrafa PET. Eu vou posicionar o ferro como eu quero que fique a perninha do vaso bob. E vou colocar a massa de cimento puro com água. Para chumbar ferro tem que ser o cimento puro com água. E eu coloco na parte de baixo da garrafinha PET, que já vai entrando no cano.
né, para fortalecer mais. E coloco também essa massa de cimento com água do lado de fora também do vasinho. Já aproveito e já passo um pouco de cimento nas perninhas do vaso bob, que já funciona como um chapisco, tá? Coloque o cimento, coloque cimento, bastante cimento ó, do lado de fora, mas não coloque muito, para não dar muito volume. E para não ter trabalho na hora do reboco das pernas, se não quiser colocar tecido com cimento, porque eu não gosto de colocar tecido com cimento nas pernas, as pernas finas assim, gente, eu não coloco tecido com cimento. Perninha mais fina assim, eu prefiro colocar massa de cimento puro, que reforça ainda mais. Então, eu já coloco um pouquinho de cimento puro nas perninhas e funciona como um chapisco. E aí eu deixo secar de um dia para o outro. E no outro dia já está assim o ferro das pernas do vaso bob, bem resistente e bem sequinho. Então, agora eu vou colocar o tecido com a nata de cimento. Faça uma papinha de cimento, um mingauzinho de cimento com água, molhe o tecido e aplique no boneco, tá? Eu vou colocar só na parte do cano, porque é liso, né? Essa parte. Mas quem quiser colocar no ferro das pernas também, pode colocar, tá? E quem quiser o boneco mais magrinho, coloque apenas um tecido só. Cubra somente uma vez com o tecido. E quem quiser o vasinho bob mais gordinho, mais cheinho, coloque o tecido duas vezes. Eu quero meu vaso bob mais cheinho, eu quero ele mais gordinho, então eu vou colocar tecido mais uma vez. Então agora é só deixar secar novamente de um dia para o outro. E no outro dia amanheceu assim, bem sequinho o tecido. Eu ainda vou furar aqui para colocar o ferro dos braços. Então essa parte de colocar o cimento, de rebocar o boneco, é muito simples. É só acompanhar o tecido que foi colocado, que já está seco. Antes de começar o reboco, pode molhar um pouquinho a peça, tá? Que o tecido não vai amolecer. E vai colocando a massa e acompanhando o modelinho do boneco. Então, eu deixei secar mais um pouco, amanheceu assim bem sequinho. E agora eu vou continuar a modelar, porque não dá para colocar o cimento todo de uma vez. E também, agora eu vou chumbar os bracinhos. Primeiro eu vou colocar os bracinhos, o ferrinho. E vou colocar ele posicionado para trás, assim. E o bracinho solto assim, gente, é bom que coloque ferro, porque fica mais resistente. Eu prefiro ferro, eu não gosto de colocar arame. Agora, se for um bracinho assim, igual esse bonequinho aqui, o braço está posicionado no joelho, na perna, então pode colocar um arame. Agora tem que ser um arame reforçado e retorcido, porque aqui não vai quebrar. Agora, se for um bracinho assim, solto, como esse, e como aquele que eu tô fazendo agora, igual aquele, um bracinho solto, então é bom que coloque ferro, porque fica assim, ó, bem resistente, tá bom? Agora eu vou colocar a massa de cimento puro e chumbar o ferro do bracinho. Vou colocar um chapisco, colocar um pouquinho de massa assim nos braços, para quando secar ficar melhor para modelar. E vou deixar secar de um dia para o outro. E no dia seguinte eu vou concluir a modelagem do boneco. Agora que o ferro já amanheceu assim sequinho, eu vou modelar, eu vou colocar a massa nos bracinhos para engrossar. Eu vou concluir as perninhas também, colocar cimento nas perninhas e já vou alisando. E para o vasinho bob ficar mais charmoso,
Eu vou inclinar ele para trás, porque ele tá apoiando nos braços atrás, né? Ele tá apoiado nos dois braços atrás, então eu tenho que inclinar um pouquinho ele para trás, para ele apoiar nos braços atrás, para ficar mais bonito. E esse vasinho, eu vou pintar da mesma cor do vaso bob. Eu fiz ele do mesmo jeito que eu fiz a cabeça do vaso bob, tá? Eu só usei uma vasilha diferente, uma vasilha plástica diferente. Então eu vou alisar ele também e vou pintar da mesma cor do vaso bob. Para acompanhar o vaso bob fica mais bonito, um vasinho do lado. Então no dia seguinte eu passei uma nata de rejunte, como eu sempre faço. Deixei secar e lixei. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, como eu aliso minhas peças com a nata de rejunte. Lembrando que eu sempre falo que é opcional. A peça pode ser alisada também com a nata de cimento, com a massa acrílica, e se for uma peça que não vai molhar, pode usar também a massa corrida, tá? Agora eu vou pintar de amarelo, eu vou deixar também na descrição desse vídeo como eu preparo a minha tinta e qual a tinta que eu uso, tá? O meu vasinho bob eu vou pintar todo de amarelo, mas a cor fica ao gosto de cada um. Eu vou pintar duas vezes para a cor ficar bem bonita e depois, quando secar, eu passo a resina. Então tá aqui o resultado dos vasinhos. Esse é o vasinho bob, ficou muito lindo, eu amei demais a cor. Eu achei uma peça bem decorativa. E quem gostou, eu peço que deixe um joinha pra mim, que compartilhe com os amigos. E quem não for inscrito, eu peço que se inscreva e ative o sininho, tá? Ative o sininho porque você não vai perder nenhum vídeo que eu postar aqui. Beijo grande, fique com Deus e até a próxima. Tchau.